Eu tava conversando com o Monark antes de você chegar, e estava falando sobre essa questão das elites, né? As sociedades que tem rituais de iniciação, e isso tem tudo a ver com o que você pesquisa, porque se a gente parte de uma conclusão de que pode ser que os alienígenas sejam também demônios, né? E muitos demônios, na verdade, se passam por alienígenas, e as pessoas interpretam que são alienígenas, mas são, na verdade, demônios. Esses demônios vêm de algum lugar, e eles deixam rastros, né? Tem um porquê disso estar... E está muito presente no nosso mundo. Cada vez mais a gente vê casos, assim, de pessoas que surtam e matam a família, né? De casos da pessoa também, dela ter percepções de que está sendo perseguida. Existem e ela mesma psicoses mentais, e né? ela mesma se churrascar, né? Melhor dizendo. Enfim, eu queria que você falasse um caso pouco sobre PC esse assunto. Siqueira aí. Sim. Tem a O PC questão... Siqueira, ele alucinava bastante, né? E no final da vida, quando ele tava morrendo, ele falava muito sobre Deus, sobre demônio, né? Algo assim. Tava vendo coisas, né? Ou fizeram ele enlouquecer de propósito, né? Esse é um bom ponto, porque assim, se a gente pega nas escrituras de diferentes religiões esses seres, né, o que eles querem, na maioria dos casos? Desviar o homem, né, com algum objetivo. E aí só tem duas hipóteses, ou pode ser um ser interdimensional ou espiritual, dê o nome que quiser, um ser de outra realidade, ou um extraterrestre, um ser que veio fisicamente de algum lugar, de um planeta. Por que pra mim a possibilidade menos provável é extraterrestre? Vamos pegar aqui. Se a gente pegar os principais casos com evidências, né, de abduções, pessoas tiveram contatos próximos com esses seres e foram levadas, etc. Em vários desses casos, Vilas Boas, o Bebedouro, Elias, todos eles, você tem elementos ali na nave, uma nave que tem uma corrente arrastando, você tem os seres que vêm com uma corda e amarram o cara, seres que são pelados, a nave tem... além de cordas, como eu falei, correntes, e a nave dentro tem alavancas mecânicas muito rústicas, botões. Tem às vezes uma eteia, né? Um extraterrestre, que seria um extraterrestre feminino, pra fazer a relação sexual com o cara que foi abduzido. Qual que é o sentido de um ser altamente tecnológico vindo de outro planeta? Vai dar filho? Exatamente, pode discutir isso, gravidez fantasma, etc. Qual que é o sentido de Se ser a gente consegue altamente... engravidar os alienígenas, então eles são humanos super evoluídos, né? E a gente vai entrar nesse papo que é bem nefasto, assim. Mas assim, só pra fechar o raciocínio, cara, tem um monte de coisa nessas naves que não faz sentido pra um ser altamente tecnológico. Pra que um ser altamente tecnológico vai pegar o cara no braço, fisicamente no braço, e amarrar um cara no braço? E usar telepatia, né? Realmente. Uma arma? Vai apontar uma arma ali pra controlar o cara? Sim. Vai fisicamente amarrar uma corda no cara pra segurar o cara? Vai ter demais, vai ter uma alavanca, nem a gente usa mais alavanca e nada, tudo botão, e o botão não é nem mecânico, sabe? Então assim, não faz sentido pra mim ser um ser altamente tecnológico por conta disso. Esses são os casos mais bem documentados de abduções, aqueles que tiveram, por exemplo, psicólogos avaliando o cara, que o cara não tá delirando, não tem transtorno, tá falando a verdade. E que o cara às vezes traz evidências, como eu falei, feridas, às vezes traz uma bolsa que tem uma escritura, alguma coisa do tipo. Então assim, pra mim isso não faz sentido pra um ser altamente tecnológico. E aí sobra o quê? Sobram esses casos em que a gente teria seres justamente de uma realidade alternativa, que seriam seres interdimensionais. Se o negócio é tão rústico assim, como que eles conseguem viajar interdimensionalmente? Então, se esses seres vivem, não os seres entre si, mas uma consciência superior. Imagina uma consciência superior, esse criador que Deus criou e não tem um corpo, tá? Ele tá em algum lugar. Em alguma camada aqui da Terra. Embaixo, em cima, enfim. E ele está, com esse poder da consciência, materializando esses seres aqui com objetivos distintos. A gente pode pegar vários casos. Tem o chupacabra, que seria um ser híbrido com animal para mutilar animais. Para coletar o quê? Órgãos, coletar sangue, coletar sofrimento. A gente tem seres que abduzem uma pessoa. O que essa pessoa acontece? Ela começa a ir para um cenário de conversão, realidade virtual. Imagina você colocar um óculos de realidade virtual e tem um cenário. A abdução é isso. Qual a diferença para um delírio? A pessoa volta com marcas. Uma marca, um trauma muito grande, por ter sido espetada, torturada, etc. Mas também marcas no corpo, implante, corte, queimadura. Então você tem evidência física daquilo. E essa pessoa vai ter o quê? Um declínio mental. Ela vai ter essa tortura, esse trauma, ela vai... Se ela conta pra você, pro Júnior, pro Monark, ninguém acredita nela, ela acha que ela tá maluca, e por conta disso aprofunda ainda mais. Essa pessoa vai tendo uma depressão, tô passando por isso, ninguém me entende, etc. E pode chegar numa tragédia, dela tirar a vida, né? talvez. Alucina, né?
começa a vir essas mensagens. É como se fosse um parasita se acoplando. Né? Sempre que Exato, existe um isso aí. caso de abdução, eles chegam falando assim: não tenha medo, eu vim pra te ajudar. É sempre assim. É sempre quase um estelionatário espiritual. Ele vem com uma historinha pra te enrolar. Aham. É aquele vendedor que quer vender um produto muito ruim pra você, mas ele quer se livrar daquilo Ah, eu ponho um pacote e ganhar a bonito. comissão. É. Maré com motor turbo tunado. Então, assim, ele vai vir com uma historinha, e aí, o que acontece? Se esses caras pudessem invadir isso aqui, tivesse essa liberdade, eles já tinham invadido isso aqui e acabado com isso aqui. É. O mundo não acabou, o mundo tá aqui. Teve guerra, teve bomba nuclear e nunca acabou. Então, assim, pra mim não é interesse. Eles não podem e talvez não seja o interesse desses seres invadir isso aqui. Talvez seja uma regra cósmica de Ou que... eles já controlam. Ou também. Mas, Porque esses caras aí do poder aí, eles são todos, parecem tudo controlado por alienígena, na real. mas por que eles não destroem tudo? Esse que é a questão. Se eles querem o derrocar da humanidade, por que não acabar com tudo? Porque talvez seja a questão espiritual mesmo que seja o mais importante, né? Não a questão física. Porque se a gente for para pensar, a materialidade ela é irrelevante dentro de um contexto da experiência-consciência, né? Uhum. Porque a experiência e a consciência é o fator mais importante da existência. A gente existir. Do que vale toda a matéria do mundo se eu não existo, certo? Então, eu acho que por a existência e a consciência ser o mais importante da realidade, eles focam em destruir essa parte. Destruir a nossa consciência, a nossa... O material seria só uma experiência. ferramenta pra isso. Só uma Isso. ferramenta pra se conectar a isso. Exatamente. E eu concordo contigo no sentido de que... Imagina um parasita. Quando o parasita ele se hospeda, ele não quer que o cara morra. Claro que não. Senão ele perde o alimento. Verdade. Ele quer que o cara dure muito. Um vírus muito bom é aquele vírus que fica no cara sem matá-lo. Pois é, porque tem mais chance até de se Transmitir. perpetuar. Sim. Transmitir. Então, assim, pra mim é exatamente isso, né? Eles são tipo como fossem parasitas, tá? Que acoplam na pessoa e vão se alimentar de quê? Coisas não materiais, como você falou. O sofrimento da pessoa, o declínio mental, etc. E quanto mais esse sofrimento perdurar, mais alimento ele tá ganhando. Faz sentido. Esse pra mim. E aí o que acontece? Chega um momento que talvez esse cara não sirva mais. Ele chegou num declínio tão grande que o cara nem sofre, ele já tá num anestesiamento. Não tem mais sofrimento, ele já tá no fundo do Aí poço. eles fazem ele se matar. E aí ele seria influência pro cara tirar a vida. Entendi. Pra mim, o que acontece? Qual seria a interpretação do tirar a vida? O que acontece com isso? Eles não podem, eles mesmos fazer o serviço, mas eles podem te influenciar pra isso. Induzir, né? Se você acontece isso, talvez eles não sejam onipresentes e onipotentes, como Deus. Eles precisam de quê? De um exército. Pra atuar, pra quê? Influenciar mais pessoas e se acoplar em mais pessoas pra tirar esse alimento. Imagina uma fazenda em que tem vários empregados que vão tirar leite, que vão Só cortar que são carne. demônios que vão fazer o trabalho obsessivo em alguém. Quanto mais vacas você tem ali no seu cercado, mais bois, e quanto mais empregados pra tirar o leite e cortar a carne, mais alimento o fazendeiro vai ter, ou pra consumo ou pra venda. Então, pra mim, é uma grande fazenda, em que você tem esse, entre aspas, fazendeiro, né, angariando soldados pra trabalharem pra ele, para atacar quem? Essas vacas, esses bois que ele consegue colocar no pasto. E o centro de comando é a Lua, não? Pra mim, o centro de comando seria um local não físico. Não fiz. Não físico, em que ele habita esse local não físico, a gente não sabe onde é, uma outra realidade, uma realidade paralela, talvez aqui mesmo na Terra, Aham. e que ele comande esse mundo material de lá. Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.